Olá, xamânicos, tudo bem com vocês? Eu espero que bem. Tô aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu me comprometi de que este canal seria para mim compartilhar experiências espirituais detalhadas, né? E aconteceu uma coisa muito incrível ontem. Então, eu vou tentar explicar da melhor forma possível para que você compreenda as possibilidades que existe nesse universo. Eu faço ressonância harmônica, né? Conheci a ressonância harmônica com o professor Hélio Couto e depois eu conheci outros canais que trazem a ressonância harmônica no YouTube. E aí, a partindo dessa possibilidade de que a gente pode invocar, né, uma consciência, por exemplo, do Osho, do professor Hélio Couto, do Mahatma Gandhi, do Steve Jobs ou qualquer outro ser encarnado ou desencarnado, eu inventei de fazer um exercício há uns 4 meses atrás, que foi, eu tava assistindo um vídeo de um ex-namorado no YouTube e eu sentia que existia uma energia de mágoa ainda entre eu e esse ex. E eu inventei de invocar a consciência do meu ex-namorado. E é engraçado porque quando eu tava com ele, foi um momento onde eu frequentei muito ritual de ayahuasca. E eu sentia que a gente tava conectado ainda no além, sabe? No além mundo. Tipo, além, mesmo que a gente não estivesse mais conectado nessa realidade há muito tempo. Por eu ter me conectado com ele no momento de estar na minha mais pura energia, eu sentia que eu tava conectada com ele ainda no além. E ele é uma das poucas pessoas que eu conheci na minha vida que está vivendo o propósito dele. Então eu não sei porquê, mas naquele momento eu senti que eu deveria invocar essa consciência dele. E assim eu fiz. Só que eu esqueci. E a minha vida ela mudou totalmente nesses últimos 4 meses, sabe? Naquele momento, quando eu fiz esse movimento, a primeira coisa que aconteceu foi eu terminar o relacionamento que eu tava vivendo naquele momento. Eu mudei de casa, eu troquei de trabalho e eu comecei uma longa viagem, né? Porque foi essa informação que me veio hoje, tipo, terminou a viagem. Eu comecei uma viagem de volta pro passado, revendo cada detalhe da nossa história, revivi muitas coisas, eu recriei na minha realidade muitas pessoas com uma energia semelhante, me dando a possibilidade de liberar aquela mágoa que ficou. Inclusive, nesse processo, eu descobri que eu ainda guardava os prints do dia que a gente terminou. Eu revivi, gente. Eu fui lá no passado, né? E eu. Isso, assim, na somatização desses últimos 4 meses, eu revisitei nossa história, eu revisitei as situações, eu revisitei nosso relacionamento, que deu certo, que não deu certo, que eu gostava, que eu não gostava. E eu vivi um processo muito intenso de perdão comigo mesma. Foi uma fase, assim, onde eu utilizei muito da presença eu sou, né? Das afirmações e dos mantras do eu sou. E eu pedi de forma consciente muitas vezes, assim, tipo, eu sou perdão, eu sou perdão, eu sou perdão, pra trazer essa energia do perdão pra mim e liberar tudo que era necessário liberar pra mim seguir em frente. E eu sentia que essa mágoa, né, ela tava me impedindo de seguir minha vida, e os meus projetos e tudo mais. Só que eu esqueci. E é engraçado que teve alguns momentos onde eu me senti homem, sabe? Teve momentos de eu me pegar na rua olhando pra mulheres, admirando o corpo de mulheres e tudo mais, e eu me sentir homem, e eu pensar assim, uau, tem um homem dentro do meu corpo? O que que tá acontecendo aqui, né? Tem uma consciência, será que é alguma consciência de algum homem que eu fui numa vida passada que tá forte? E eu não me recordava que eu tinha invocado essa consciência masculina do meu ex-namorado. E aí, gente, aconteceu muita coisa, porque vocês sabem, a gente é o nosso co-criador da nossa realidade, então tudo que está dentro está fora, né? E é como se o Lucas ele tivesse vivendo dentro de mim nesses últimos 4 meses. E aí teve um momento em que eu ativei a energia da sereia, né? Do arquétipo da sereia.
E é como se a sereia ela tivesse matado ele dentro de mim, porque a sereia, o arquétipo da sereia, ela tem esse poder de levar os homens pro fundo do oceano, de secar até eles virarem caveira e liberar. Então eu precisei olhar o que que é que eu não me permitia, que o meu ego não me permitia soltar aquela pessoa, destrinchar a energia daquela pessoa, até que ela se tornasse uma caveira pra mim e eu conseguisse libertar, né? E nesse processo é interessante eu perceber que os meus gostos mudam muito, porque esse meu ex, ele é alguém com poder aquisitivo. E ele é alguém que sonha muito alto, é alguém que morou fora do país, é alguém que estudou fora, é alguém que tem o próprio negócio, ele vem de uma família, né, com poder aquisitivo. Então a realidade financeira dele é muito diferente da minha. E eu comecei a ter gostos muito peculiares nesses últimos meses, a me interessar por coisas de ostentação, coisas que é muito fora do meu mundo, sabe? Da minha visão de mundo, porque eu sou muito, como que eu vou dizer, desapegada do material, digamos assim. Mas eu fui indo naquele fluxo, como eu tava fazendo a troca de arquétipos, eu fui indo naquele fluxo e fui entendendo que poderia ser dos arquétipos que eu tava ativando, né? Até que essa madrugada, né, na presença de Arcanjo Miguel, a gente fez um processo de liberação. Arcanjo Miguel me trouxe a consciência de que eu precisava voltar para mim, né, que estava na hora de eu liberar esta consciência, porque o que precisava ser curado ali já tinha sido curado. E aí eu acordei num espaço de muita gratidão, assim, de felicidade com o meu corpo. Foi bem essa sensação assim, tipo, meu Deus, eu voltei pro meu corpo. E aí, naquela energia de retomar os projetos que eu tava fazendo 4 meses atrás, é bem essa sensação, como se eu tivesse saído do meu corpo há 4 meses e eu tivesse fazendo uma viagem pelo passado, resolvendo um monte de coisa. E hoje, que é dia de portal, né, 9/9, eu sinto que eu voltei pro meu corpo. Estou me sentindo em paz com minha criança, em paz comigo mesma. Inclusive, né, eu quis fazer esse vídeo agora, porque nesse momento eu tô comendo pãozinho com mumu, que é uma e tomando suco de uva, que é uma coisa que a minha criança gostava muito quando eu era pequena, sabe? E era uma coisa e que eu não vinha vivendo nesses últimos 4 meses, porque eu tava numa vibe muito de provar comidas diferentes, provar marcas de coisas diferentes, assim, comendo muito fast food, comendo fora, sem vontade de cozinhar nada. E eu achava engraçado, né? Porque eu adoro cozinhar. E nesses últimos meses eu não sentia vontade de cozinhar, só tava comendo besteira, comendo coisa pronta, comendo muito fast food, pedindo comida. E aí hoje eu acordei com essa sensação de que eu voltei pra mim, que eu voltei pro meu corpo e que agora eu posso retomar os projetos, né, que eu tinha deixado ali em stand-by há 4 meses atrás, porque eu precisava resolver esse passado, né? Simplesmente porque existiam mágoas, as más águas, e essas más águas elas estavam me impedindo de seguir. E aí, a gente vai entrar aqui num contexto de é certo ou errado isso, né? Eu não sei te dizer se é certo ou errado, até porque nas bioquímicas a gente tem permissão para pedir consciências de pessoas famosas, de pessoas conhecidas, de pessoas desconhecidas, pessoas encarnadas, desencarnadas, personagens. Então eu tentei fazer isso com uma pessoa que é da minha realidade, do meu círculo, né? Alguém que eu conheci, que eu admirava muito, mas que também ficou ali uma situação mal resolvida da qual eu precisava resolver e funcionou, né? Eu tinha esquecido? Tinha. Arcanjo Miguel me relembrou, liberou, né? Como se tivesse devolvido a pessoa para a pessoa, me libertou da consciência da pessoa. E hoje recomeço eu aqui na minha energia, retomo os meus projetos e comendo, né? É a confirmação da minha criança dizendo assim, ó, agora sou eu mesma aqui, fazendo o que eu gosto, comendo o que eu gosto. Tô de volta no meu corpinho que eu amo tanto. É isso aí.